Hoje vou trazer algo para refletirmos, já que uma grande parte dos textos bíblicos foi feita para instigar o pensamento humano. Lembre-se de que a Bíblia é formada por parábolas e não deve ser traduzida ao pé da letra, pelo menos a maioria de seus versículos. Quando Deus decidiu dar vida a seus primeiros seres, Ele os chamou de anjos, que no cristianismo, no judaísmo e no islamismo quer dizer seres puramente espirituais, servidores de Deus e mensageiros entre Ele e os homens. Mas houve um anjo ao qual Ele deu especial atenção. Aquele seria o líder de todos os anjos, que se destacaria em relação aos demais, o querubim da guarda, o portador de luz. Lúcifer, aquele que brilha. Deus o teria ensinado muito, mostrando-lhe todo o reino, até mesmo chegou a mostrar para ele a fronteira entre a luz e a escuridão. De acordo com a Bíblia, foi a mais importante de todas as criações divinas, até que Lúcifer se rebelou. Ele queria ser igual ou ainda melhor que o seu próprio Criador. Queria ter um mundo que pudesse chamar de seu, onde pudesse ter seu próprio trono e seus comandados. Só que Deus não o criou para isso, mas sim para ser seu braço direito. Deus o ensinou todas as leis físicas e morais que deveriam prevalecer, pois algo ainda maior do que o próprio paraíso estaria por ser criado. E, posteriormente, essa criação seria de sua responsabilidade. A perfeição do anjo portador de luz, no entanto, o levou ao orgulho. E junto ao orgulho veio a inveja. Foi quando Lúcifer se voltou contra Deus. E a ele uma pequena legião se juntou. Pequena, mas significativa, uma vez que, já que a humanidade havia se iniciado, eles resolveram agir sobre ela, trazendo pecados, permissividade e maldade. Os planos divinos de ter um universo de harmonia, paz e júbilo foram, se me permitem o trocadilho, por terra abaixo. No entanto, Lúcifer não venceu. Tanto ele quanto sua legião foram expulsos do paraíso. Mas, assim como seu líder, muitos anjos caídos optaram por permanecer na terra e aqui se instalar, uma vez que a eles era facultado livre acesso tanto ao inferno quanto à terra. Em Gênesis 6, versículos 1 e 2, encontramos: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Os filhos de Deus referidos no versículo 2 seriam os 200 anjos caídos, os quais se juntaram às mulheres na terra e com elas passaram a conviver como qualquer casal humano, e com elas tiveram filhos. O versículo 4 diz: naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Os nefilins são retratados no Antigo Testamento. Eles foram seres gigantes que viveram em vários locais da terra no período pré-diluviano, e eram o fruto proibido do relacionamento entre os anjos caídos e as mulheres. No início, foram criaturas consideradas grandes auxiliares e heróis, tendo realizado grandes feitos para a humanidade. Mas, com o passar do tempo, não houve mais como alimentá-los, o que os levou a uma revolta contra seus povos, passando a comer as provisões, as criações de animais e tudo o que plantavam. Durante a Reforma Protestante, Martinho Lutero traduziu a palavra nefilins como tiranos, homens caídos ou corrompidos. No hebraico, a palavra se refere a desertores, caídos ou derrubados. Além disso, o mundo vivia uma época de grande maldade. A humanidade vivia sob muita violência e ninguém dava valor a ninguém e nem se valorizava. Tudo era permitido. Foi quando, inconformado, Deus provocou o grande dilúvio que lavou a face da terra, eliminando inclusive os nefilins. Ainda no capítulo 6 de Gênesis, versículos 6 a 8, encontramos:
Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Sim, Noé e sua família foram previamente instruídos por Deus a construírem uma arca, e o resto da história todo mundo já conhece. Mas agora você deve estar se perguntando, afinal, onde estarão aqueles anjos caídos? E o que aconteceu à legião dos 200 que se juntaram às filhas dos homens? Foram mandados de volta ao inferno? De acordo com o livro apócrifo de Enoque, Deus teria enviado santos vigias para castigar e tentar reorganizar o caos que os nefilins estavam causando. Quem liderava os santos vigias era o arcanjo Miguel, o grande protetor que defende o povo de Deus, como diz a Bíblia hebraica. Entre seus companheiros, 6 ao todo, estavam Rafael, Gabriel, Uriel e Sariel. A Bíblia Católica se refere a estes mesmos anjos como sendo 7 anjos do Apocalipse. Quanto aos primeiros anjos rebelados e expulsos junto a Lúcifer, foram todos para o lugar mais temido por todos os crentes, o inferno, onde Lúcifer passou a se chamar Satanás, e está acompanhado por todos os seus demônios, todos aprisionados nas trevas. Para alguns tradutores, a palavra inferno quer dizer local das trevas. O próprio Jesus descreveu o inferno como um lugar para fora, nas trevas. Portanto, pode ser que a concepção de um lugar dominado pelo fogo não caiba no contexto. Afinal, a treva, a escuridão, não se mantém com a luz. No entanto, lembra-se que agora há pouco eu disse que Satanás e seus comparsas têm livre acesso tanto ao inferno como à terra? Muitos acreditam que eles agem incessantemente sobre nós, humanos. Tentam-nos sem parar. E é por isso que aqueles que não têm fé em Cristo acabam se entregando a Ele. Como consequência, a humanidade vive novamente tempos de violência e demonstra cada vez menos respeito entre as pessoas. Se pensarmos dessa forma, é fácil acreditar que isso é mesmo verdade. Segundo os cristãos, Satanás e seus demônios encontrarão seu verdadeiro fim no Apocalipse, quando Deus intervir novamente pela humanidade. Mas, além dos demônios, serão também punidos aqueles que não seguiram a palavra de Deus, os ímpios. Os de fé e coração puro serão levados aos céus ou arrebatados de acordo com os evangélicos. Você aí, considera-se uma pessoa de fé? Como você acha que deve ser o inferno? Trevas? Fogo? Deixa aí nos comentários. Um grande abraço, um ótimo dia, fique com Deus e até mais.